Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Nós hoje vamos aprender alguns nomes de Deus em hebraico e os seus significados, né? E como eles surgiram. Nós estamos aí, né, caminhando para o final desse primeiro período, né? Eu estarei passando para vocês um próximo vídeo, né, sobre a numeração, né, o numeral hebraico, que eu achei interessante, algo que vai também acrescentar muito na vida de vocês. Mas hoje nós vamos aprender sobre alguns nomes de Deus e eu queria que vocês, nesse momento, né, estivessem orando comigo para que pudéssemos dar início à nossa aula, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa falar aos nossos corações. Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua presença e queremos te pedir que Tu continue conosco, nos guardando, nos protegendo, nos dando sabedoria, tanto para mim quanto para os meus irmãos que estão participando deste vídeo, para que eu consiga transmitir, Senhor, para eles aquilo que eles necessitam e que Tu possa também, Senhor, usá-los para transmitir a tantas outras pessoas a Tua palavra. O quão grande é, Senhor, a descoberta que fazemos quando nós temos esta ferramenta em mãos. Ó Deus, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês aí. Nós vamos dar início. Eu queria agora convidar você a viajar comigo aí, né? Conhecendo aí o nome de Deus. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu sou aí professor Vitor. Claro, vocês já me conhecem, né? Vamos dar entrada aí no nosso hebraico bíblico e eu espero que vocês gostem desta aula, tá? É uma aula interessante, onde estaremos aprendendo aí os diferentes nomes de Deus, né? E os personagens bíblicos, né? Citavam, né? Os nomes de Deus aí na palavra de Deus, né? Aí, os nomes de Deus, né? Os vários nomes de Deus e os seus significados. Temos aí uma tela inicial aí, ó, Deus, ó, Abba, Elohim, né? Yahvé ou Javé, nós vamos ver isso no estudo de hoje, ou Iruavé, ou Yahvé, né? Como se pronuncia. Então nós temos aí essa página inicial. Vamos dar início aí agora. Então, nós temos aí, ó, no caso está transliterado, tá? As palavras aí, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Elohim, que é o que aparece lá em Gênesis 1, né? Deus no controle. Tem aí, ó, chamar, que é o Deus presente. Geralmente a gente fala assim, Jeová chamar, né? Tem aí Jeová Kadosh, santo, Jeová Shalom, Deus de paz. Tem aí, ó, Jirê, né? Jeová Jirê, Deus de provisão. Adonai, que é Senhor, Shapata, né? Ou Shafatá, né? Que é juiz. Tem aí o Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Ó, Tissi, Tissidkenu, né? Jeová Tissidkenu, que é a minha justiça, que é de Tisdik, né? Que é justiça. Então, são nomes, né? Parece que são difíceis, né? El Elyon, não há outro igual. Aí o chamar, nós já vimos lá em cima, né? Repetir aí de novo aí, Deus presente. Tem aí o Palet, né? Que é o Deus libertador. Tem nome aí que vocês de repente nem ouviram falar, né? O Palet, né? O Chafatá, né? Que quase não são pronunciados. Tem aí o Jeová Nissi, né? Minha bandeira. Tem aí, ó, Deus, né? Elcaná, Deus zeloso, e El Rai, que é
Deus que tudo vê. Esse Rai aí também, em hebraico, quer dizer vida, né? O Deus de vida, pode ser também, tá? Mas aí está traduzido aí, Deus que tudo vê, é o Rai, né? Então, nós temos aí esses significados do nome de Deus. Nós vamos ver agora aí no decorrer do nosso estudo, né? Muitas outras coisas em relação ao nosso Deus, coisas interessantes e fantásticas, e eu vou te convidar aí para viajar comigo aí mais um pouquinho nessa língua maravilhosa que é o hebraico. Vamos lá? Vamos lá. Nomes de Deus. Os personagens bíblicos, eles citavam nomes de Deus específicos para registrar acontecimentos marcantes. Neste estudo bíblico, nós aprenderemos 7 destes nomes e que relação eles têm com o cuidado do Altíssimo na vida do seu povo. Né? Interessante, né? Os personagens bíblicos citavam os nomes de Deus justamente em momentos que registravam acontecimentos importantes, né? Ou acontecimentos que marcavam a vida deles, marcavam a história deles, né? Geralmente, quando nós temos filhos, né? A minha esposa, nós tivemos dificuldade para termos filho e a gente colocou o nome dos nossos filhos justamente, né? Para poder, como é que se diz? Em referência à história marcante que nós vivemos, né? O nome do meu filho é João, né? João Vitor, ou seja, é um presente de Deus vitorioso, né? Vitor é vitorioso, e João, presente de Deus. E Emanuela, Manuela é o nome da minha filha, que é o feminino de Emanuel, Deus conosco, né? Então, nós geralmente, cristãos, procuramos colocar o nome dos nossos filhos, né? Em alusão àquilo do que Deus representa para nós, né? Aquilo do que Deus é para nós. Então, da mesma forma, o judeu, quando ele pronunciava o nome de Deus, ele pronunciava de uma forma que era marcante para ele naquele exato momento, naquele específico momento, para registrar justamente um acontecimento marcante na vida deles. Então, é muito interessante que nós vamos ver daqui para frente, tá? A pronúncia do nome de Deus. Um resumo sobre como se pronuncia o nome de Deus. Nós sabemos que o nome próprio de Deus, no hebraico, no caso lá no tetragrama, né? É Yod, Re, Vav, Re. Tá? Yod, Re, Vav, Re. Tá transliterado aí. YHVH. Yod, Re, Vav, Re. Tá? Ou Iavé. Em hebraico, da direita para a esquerda, letras Iod, Re, Vav, né? Ou Vav e Re. E está escrito aí em hebraico como fica isso aí, ó, tá? Entre parênteses aí. Hoje, não se sabe com exatidão qual, qual som das vogais é pronunciado neste nome. E existe dúvida quanto ao som de uma consoante, a letra hebraica Vav, né, que é o V. Então, como eu falei para vocês, por que eles criaram isso? Para que o nome de Deus não fosse colocado em vão, né? Eles poderiam colocar ali Elohim, poderiam colocar ali Adonai, né? Mas só que eles não colocaram. Por quê? E isso lá na frente, quando nós formos ver em numeral, os números hebraicos são representados pelas letras. Então, eles também, quando vão somar, geralmente lá número 15, número 16, acaba é, caindo alguma letra do tetragrama. E isso é uma afronta muito grande para eles. Gente, eu não sou judeu, tá? Mas eu admiro a forma como eles respeitam o nome de Deus, como eles reverenciam o nome de Deus. Né? Eu acho fantástico isso. Né? Embora eles vivam pela lei, né? Muitos
os judeus não convertidos ainda não acreditam na vinda do Messias, tal, mas a forma como eles respeitam, como eles pronunciam, né, evitam de colocar o nome de Deus em vão. E muitas das vezes nós não temos este cuidado. Então, eu gosto muito da questão do judeu em relação a Deus, né? Até mesmo lá, como eu falei para vocês, de Provérbios 22:6, né? O fato de como eles educam a criança, né? Eles educam a criança no caminho, né? No caminho. Eles não educam a criança mandando a criança, não, eles educam no caminho, é com eles. Eles têm que estar perto. A criança tem que ver o que ele está fazendo. Então, se ele for um bom pai, o menino será um bom filho. Ou vice-versa. Né? Então, é muito interessante isso, gente. Vamos lá. Né? Aí o tetragrama, né? Então, nesse estudo bíblico, né, nós vamos aprender essas 7 questões, mas aí tem um resumo de como se pronuncia o nome de Deus, nós já vimos aí, e aí vem aí, ó, o tetragrama. O nome de Deus, Yahvé, em um pergaminho da sinagoga, por Daniel Tibe. O tetragrama Nome de Deus, Yahvé, no meio da página, em um pergaminho da sinagoga. Por volta do século VI, né, um grupo de judeus maçoretas criaram o sistema de pontuação vocálica no alfabeto hebraico, que só tem 22 letras, né? E são todas consoantes. Com isso, no entanto, eles inseriram as vogais na palavra Adonai, no tetragrama. No tetragrama, eles inseriram a palavra Adonai, né? São as 4 letras do nome de maçoretas. Eles tiveram um papel fundamental para que nós pudéssemos hoje ler, né, o hebraico bíblico. Por quê, gente? Porque, como eu falei para vocês, o hebraico moderno ele não tem maçorético. Até tem, só que o maçorético é embutido, está na mente. Eles são judeus, eles sabem a língua deles, desde bebezinho, desde que nasceram nessa questão. Nós não. Nós precisamos dos maçoréticos para que possamos ler. Mas também já falei para vocês que quando vocês gravam o alfabeto, vocês conseguem apenas com a base identificar a palavra. Né? Você consegue identificar a palavra, palavras que vocês costumeiras, né? Por exemplo, Yahvé, Elohim, você vai ver lá, né, a base são as consoantes. Então você vai ter facilidade em relação a isso. Não que você vai conseguir ler todas as palavras sem maçoréticos, muito menos conversar com o judeu. Você até entende algumas coisas que eles falam, mas para conversação você não vai conseguir, tá? Então, como vocês perceberam aí, os maçoretas, eles, na verdade, eles, né, eles vieram a orientar o leitor da escritura hebraica na pronúncia Adonai, em vez do nome de Criador, seguindo assim um costume adotado por volta do século III. Né? No entanto, como eu mostrei para vocês aí, né, como se percebe, Jeová não é uma pronúncia real do nome de Deus. Tá? Jeová não é uma pronúncia real do nome de Deus. A intenção dos maçoretas, na verdade, eu li para vocês aqui, era orientar o leitor das escrituras hebraicas a pronunciar Adonai. Adonai. Só que quando eles acrescentaram o Adonai, lá em hebraico ficou aquela palavrinha que eu falei para vocês, Iaová, Iaová. Por quê? Porque no hebraico não tem a letra J. Então ficou Iaová ou Ieová, Ieová. Então, nasceu aí a palavra Jeová,
como nós vimos aí, a portuguesada, né? É a palavra em português, Jeová, e aí nós conseguimos ler, né? E entender. Nós sabemos que Jeová é Deus, só que esta palavra, ela não é uma pronúncia real do nome de Deus, tá? Que fique bem claro para vocês. Por isso que a pronúncia correta do nome de Deus em hebraico é Adonai, né? Em vez do nome do Criador, seguindo assim um costume adotado por volta do século III. Entendido, gente, até aí? Por volta do século III. Vamos lá, dando sequência. Hoje em dia, né, o desenvolvimento do estudo das línguas originais e da crítica textual, sabemos que a forma correta de transliterar o nome de Deus é pela palavra Iavé, tá? A forma correta de transliterar o nome de Deus. Não é Jeová, tá? É Iavé, do jeito que está escrito aí, ó, no quadrinho acima, tá? Acima do verdinho aí, ó, a última palavrinha lá, ó, YAHWH, né? Então, se você for perceber, aí dentro tem o tetragrama, tá vendo aí? Iode, né? Aí tem o W ali, que também representa o V, né? Então tem OD, Re, W, Re. Aí eles acrescentaram o A e o E. Para quê? Para que pudesse ser pronunciado Iavé, né? Ou seja, os maçoretas acrescentaram ali o A e o E dentro do tetragrama, porque o tetragrama ele não teria como ler, por quê? Porque eu teria o I, correto? O I você tem, que é o Y. Aí você só ia ter o quê? I, e como é que você ia pronunciar o restante? I, H, VH, né? I, Revave, Re, não tem como. I, Revave, Re. Né? Então, eles acrescentaram o A e o E, o maçorético A e o maçorético E, para ficar Iavé. Por isso que nasceu a palavra Iavé. Né? E aí o povo pega e bota Jeová, tal. Não é errado, tal, mas o nome original não é Jeová. O nome original é Iavé. Né? Então, nós precisamos entender isto. A pronúncia exata, no entanto, ainda não fica incerta, né? Não se sabe se é Iavé ou se é Iahué. Iahué. Por que Iahué, gente? Vamos nos lembrar? Vocês se lembram que o Re, esse H aí, aquele Re, lá atrás, ele tem som de Re, mas também tem som de H. No final da palavra, ele tem som de H. No meio da palavra, ele tem som de RR. Desculpa. No final da palavra, ele tem som de H, não tem som. Mas no meio da palavra, ele tem som de RR. Então ficaria assim, ó, Iahué. Por quê? Porque o W ele também pode representar o U, ao invés de V, numa leitura. Né? Então, Iahué ou Iavé. Tá? Então, assim, eu falarei isso ainda mais sobre, né, em outro estudo, nós vamos, né? Então, assim, para este, para este presente estudo sobre os nomes de Deus, portanto, nós usaremos aí uma forma mais orientada pelos eruditos das línguas hebraicas, que é Iavé. Esta é a orientação dos teólogos, dos camaradas que são eruditos aí, são feras, né? Os que traduziram lá a língua hebraica. Então, a palavra usada na Bíblia de Jerusalém, né? Da qual citarei os versículos, ele é escrito como aí, ó, na Bíblia de Jerusalém, tá, como I, né?
em vez de iode, de Y, isto é, em vez do Y, porque o iode, gente, ele é o Y, mas tem som de I, correto? Vocês lembram disso? Iode é o Y, mas tem som de I. Então, os eruditos, eles colocaram aí, inclusive na Bíblia de Jerusalém, está escrito que Iavé com I. Né? O leitor ele pode pronunciar Iavé ou Iahué, de acordo com os seus próprios conhecimentos. Ou ainda, se preferir, pode pronunciar Senhor ou Adonai. Não tem problema nenhum. Senhor ou Adonai. Iavé ou Iahué. Né? Eu prefiro Iavé. Né? Yavé, porque em hebraico, uma palavra em hebraico. Aí está transliterado, tá? Yavé. Na verdade, no português, na tradução do original, a gente traduzindo para o nosso português, é Senhor, né? É Adonai. Yavé quer dizer Senhor, Adonai, né? Alguns vão dizer Javé, Javé, né? Ou Jeová, por que Javé? Porque no hebraico não tem J, né? O J é representado pelo iode. Então, por exemplo, o nome do meu filho é João, em hebraico é Yohan, né? Yohan. José é Iosef. Por quê? Porque não tem o J. Jacó é Iacov, não é Jacov, é Iacov, né? Então, ó, Jerusalém é Ierushalaim, entendeu? Ierushalaim. Então, por quê? Não tem a letra J, então é representada pelo iode. Então, como ela é representada pelo iode, e na tradução do original, esse Javé vai ficar Javé, né? Então você fala Javé, Javé, e não Jeová. Uns produziam Jeová porque eles acrescentaram aí para poder facilitar a leitura e ficou aquela Ioavá, né? Ioavá. Aí eles botaram Jeová. Então, hoje, até hoje, né, nós que somos brasileiros e falamos a língua portuguesa, nós falamos Jeová, né? E também é Senhor, Deus, tal, mas só que Yahvé não quer dizer Jeová. Yahvé quer dizer Senhor ou Adonai, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos ver aí. Eu até coloquei, ó, Javé Jirê ou Jeová Jirê, como você preferir. Javé Jirê, né? Porque Javé é a tradução certa, tá? Mas Jeová também não tem problema, mas não é a tradução original, tá? Então, vamos lá. Jeová Jirê, né? Yahvé proverá, né? Javé Jirê ou Jeová Jirê. Isso aí está lá em Gênesis 22, 14. Diz assim, ó, Deus proverá, um dos principais nomes de Deus que revela seu cuidado, inclusive nas dificuldades. Então, Abraão ele tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque. Né? Nós temos aí um grande exemplo, né? Tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo. E foram seus dois juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse, meu pai. E ele respondeu, sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Retornou ele, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O que Abraão respondeu? É Deus quem proverá. Então, é Jeová Jirê, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Então, meus queridos, esta palavra Deus proverá, ela é uma palavra de que Deus não nos deixa desamparado. Ele nos acolhe, ele provê, ele tem essa palavra Jirê, ela é uma palavra que revela o cuidado, né? Inclusive nas dificuldades, porque Deus cuida de nós em todo instante, inclusive nas dificuldades. Mais do que simplesmente uma provisão divina, Jeová Jirê, isto é, Yahvé proverá, é um dos mais famosos nomes de Deus. Significa confiança do Todo-Poderoso, submissão e obediência a Ele. Ou seja,
As pessoas têm por costume de falar, Jeová Jireh, Deus proverá, não vai faltar nada, realmente. Mas só que esse Jireh, ele também envolve a questão de confiança, submissão e obediência a Deus. Deus, ele proverá, mas você precisa ser uma pessoa que tenha confiança neste Jireh, né, neste provedor. Eu costumo dizer que Deus, ele não apenas provê, ele é o próprio provedor. Deu para entender? Ele é o próprio provedor. Ele, ele é o provedor e ele é a provisão. Ele é tudo. Então, as pessoas só se apegam nessa questão, gente, e na tradução mesmo, diz que não é só a questão de que Deus vai prover, mas ele é um Deus Jireh, que nós temos que ter confiança, né? Quando nós pronunciamos essa palavra, aí tem gente que coloca lá no título da loja dele lá, né, o nome da loja, Jeová Jireh. Ele está dizendo que ele confia no Todo-Poderoso, que ele se submete e que ele obedece. Entendeu ou não? Então, nós precisamos saber como usar o nome de Deus. E é nisso que o judeu tinha preocupação. O uso indevido do nome de Deus. Jeová Jireh. As pessoas, quando falam Jeová Jireh, só pensam na provisão. Deus vai prover, que Deus provê, que Deus provê, mas você não obedece, você não se submete, você não confia, né? Então, Jeová Jireh quer dizer isso. Jeová Jireh quer dizer confiança no Senhor, obediência e submissão. Ok? Tá dando para entender aí? Tá escrito aí, né? Vocês vão acompanhando aí. Mas nós vamos para o próximo Jeová. Jeová Rafá. Quem sabe o que quer dizer Jeová Rafá? Vamos lá? Jeová Rafá, ou seja, em hebraico aí tá, ó, tá vendo aí, ó? Iavé Rafá. Iavé cura, restaura e dá saúde. Gente, ele não só cura, ele restaura e ele dá saúde. Fantástico, né? Gente, olha, eu sou apaixonado por isso, por esse Deus. Ele não só cura, mas ele restaura e dá saúde. Fantástico, gente. Dá vontade até de chorar quando nós pensamos nesse Deus, quando nós pensamos no que ele é capaz, né? Se você for ler aí, né, eu vou ler aqui, isso você vai ver lá em Êxodo 15, 26, tá a observação aí para você. Depois ele disse: se ouvires atentos a voz de Iavé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, se deres ouvidos aos meus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Iavé, aquele que te restaura. Está lá a Bíblia de Jerusalém, Êxodo 15, 26. E depois de lançar várias enfermidades, pragas sobre os egípcios, né, para puni-los de sua arrogância e idolatria, e libertar assim os hebreus de muitos anos de dura e covarde escravidão, o Eu Sou declara que é o Deus que cura o seu povo. Deus não só cura, mas ele restaura e dá saúde, né? Depois de lançar várias enfermidades, vocês estão lendo aí, né? Você vai ver que Deus, ele não é apenas o Deus que cura, ele é o Deus que cura. Aconteceu com Jó, ele curou, ele restaurou e ele também deu saúde. Amém, meus queridos? Olha aqui, ó. Tá lá, né? Deus, né, com Jó foi assim, não foi isso? Deus, ele cura, ele restaurou e ele deu saúde. Gente, o nome de Deus,
olha só como que o judeu ele se referia a Deus. Quem é Deus para o judeu? Lá no Antigo Testamento, quando você lê, olha só o que você vê. Jeová Rafá, ele não só cura, gente. Nós costumamos dizer que ele, Deus cura. Gente, mas ele cura, ele restaura, ele dá saúde. Ele levanta aquele que está caído, o enfermo, aquele que está lá no leito, aquele que está no hospital neste momento. Deus, ele cura, mas ele vai curar, ele vai restaurar e ele vai dar saúde. É muito lindo, gente. É muito lindo. Vamos viajar mais um pouquinho aqui, vamos desfrutar, vamos continuar nos apaixonando por esse Deus maravilhoso. Aí vem as adversidades, vem as lutas, mas nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que provê. Nós vimos até agora o Jeová Jirê, o Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Que Deus continue nos abençoando, gente. Olha, é muito bom quando nós estudamos esse maravilhoso, né, esse estudo fantástico. Vamos lá, vamos adiante. Vocês me desculpem, tá? Mas é que eu me emociono falando desse estudo, porque não tem como falar dos nomes relacionados a Deus, do que eles representam, e não se emocionar. Não tem como. Não tem como, gente. Olha aí agora o próximo nome. Jeová Nissi. Você sabe o que quer dizer Jeová Nissi? Popularmente conhecido como Jeová Nissi. Isto é, Yahvé é a minha bandeira. Olha, bandeira. Gente, que bandeira nós temos carregado? Né? Então, o Jeová Nissi quer dizer bandeira. Nós carregamos uma bandeira. Isso está lá em Êxodo 17, versículo 15 e 16. Depois Moisés construiu um altar, pôs este nome, Jeová Nissi, Yahvé Nissi. Depois que ele construiu um altar, depois que ele declarou que ali tinha o Senhor, né? Ele ali, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós fincamos uma bandeira em nosso coração. Essa bandeira chama-se Jeová Nissi. E nós temos que carregar essa bandeira onde quer que nós venhamos a ir. Né? Onde nós formos, nós temos que levar esta bandeira. Então, a bandeira, né, nas mãos, né, está em guerra contra Amaleque, de geração em geração. Então, lá em Êxodo 17, 15 e 16, está na Bíblia de Jerusalém, diz: o erguer da bandeira é um sinal de vitória sobre um exército inimigo em uma guerra. Nós estamos numa guerra, né? Nós estamos vivendo dias terríveis agora, atuais. Estamos numa guerra virtual. E a nossa bandeira é o Senhor, é o Jeová em si. É essa bandeira que nós temos que levantar. Assim como Deus, né? Ele jurou que daria vitória a Israel sobre os amalequitas, que outrora estavam ali atacando Israel covardemente. Ele também nos dá vitória em todas as nossas lutas, principalmente contra o pecado. Então, quando nós usamos o nome Jeová Nissi, e as pessoas usam esse nome lá, não sabem nem o que quer dizer. É forte, é poderoso. Jeová Nissi, ele é a minha bandeira. Ele é a tua bandeira, você que está me ouvindo aí, você que está participando deste estudo. Ele deve ser a tua bandeira em todos os momentos da tua vida. Não desista desta bandeira. Jeová Nissi. Vamos passar para o próximo nome, né? Assim como Deus ele jurou, nós falamos aí, né? Deus ele é um Deus que guarda, que protege, e ele deve ser a nossa bandeira, inclusive contra o pecado. Toda vez que o pecado vier, toda vez que nós formos tentados, nós precisamos levantar a bandeira de Jeová Nissi, a bandeira que é o nosso Senhor. O Senhor é a minha bandeira, eu represento ele aqui na terra. Né? Assim como nós temos a bandeira nacional, a bandeira do Brasil,
Quando você vai para a China, você vai para qualquer outro lugar do mundo, Japão, Estados Unidos, e você coloca lá, né, a bandeira do Brasil, você está dizendo assim, eu estou aqui, mas eu estou representando o Brasil. Da mesma forma, Jeová Nissi, né? Você, onde você estiver, você tem que estar ali com a bandeira de Jeová Nissi, representando o Jeová Nissi, que é a tua bandeira, representando como? Escrito na blusa, eu sou de Nissi, eu na testa, não, é com vida, com testemunho. A nossa bandeira, ela é representada através da nossa vida, através do nosso testemunho. Jeová Nissi. Vamos para o próximo? Olha, tá gostoso, hein? Vamos lá. E olha aí, que nome bacana. Yavé Mekadshken. Yavé Mekadshken. Ou seja, está aí escrito em hebraico, tá bom? Yavé Mekadshken. Deu para entender aí? Yavé Mekadshken. O que quer dizer isso? Vem da raiz Kadosh, santo, separado, consagrado. Ou seja, ele é o Deus que santifica. Yavé Mekadshken é o Deus que santifica. Correto? Tá dando para entender aí? Tá lá. Ou Levítico 20, versículo 7 e 8. Vós, porém, vos santificareis e sereis santos, pois eu, o Iavé, vosso Deus, guardarei os meus estatutos e os praticareis, pois sou eu, Iavé, que vos santifico. Ele nos santifica, retirando os hebreus do Egito. Deus agora os santifica, isto é, os consagra e os separa, a fim de serem um povo exclusivamente. Agora, eles deveriam viver de acordo com os justos mandamentos dele, a fim de honrarem o nome dele dentre todas as nações. De igual modo, meus irmãos, nós fomos resgatados da nossa antiga vã maneira de viver, santificados e consagrados a Deus, nosso Pai, para o honrarmos onde quer que andarmos. Ou seja, nós fomos santificados, consagrados, separados para honrar a Deus aonde quer que nós viermos a passar. Nós servimos ao Iavé Mekadishken, ao Iavé santificador, que purifica, que consagra, que separa. Nós somos separados por ele. Amém? Vamos seguir? Vamos lá. Vamos conhecer o quinto nome de Deus. Yavé Shalom. Né? Shalom, quem sabe o que é Shalom, você sabe, né? Shalom quer dizer paz. Tá lembrado, né? Então vamos lá. O famoso Jeová Shalom, um dos nomes de Deus mais populares. Shalom Adonai, né? A paz do Senhor. É a mesma coisa, Yahvé Shalom, Deus de paz, ou a paz de Deus, a paz do Senhor, né? Então, Yahvé Shalom significa Yahvé é paz, ou a nossa paz. Ele é paz ou a nossa paz. Gente, eu vou repetir para vocês que Shalom é paz em meio à guerra. Não é paz da guerra, mas é paz em meio à guerra. Nós estamos em guerra, mas estamos em paz. Nós temos o shalom de Deus. Nós temos o shalom de Deus na nossa vida. Juízes 6:24 vai falar disso. Está aí, ó, eu coloquei para vocês aí o texto bíblico. Diz assim, ó. E a velha disse: a paz esteja contigo. Não temas, não morrerás, Gideão, não morrerás. Gideão ergueu ali um altar e Iavé o chamou, e Iavé é paz, né? Então ele chamou ali, né? Ergueu e chamou o altar de Iavé é paz, é um lugar de paz.
né? Em Juízes 6, 23 e 24 também, né? A Bíblia vai falar isso lá, a Bíblia de Jerusalém, que escrevendo Elo Shalom, a paz em hebraico. Os israelitas, devido à sua própria desobediência e desprezo a Deus, a Yahvé, eles estavam vivendo tempos perturbadores. E na época de Gideon, os midianitas sempre vinham contra eles, destruindo os frutos de sua terra, impedindo uma boa colheita. Dessa forma, eles passavam apertos e angústia e não tinham a paz. Após o arrependimento e o clamor de Israel, Yahvé teve misericórdia deles e foi até Gideão. Então, animando-o, prometeu através deles livrar os israelitas da opressão dos midianitas. Desta forma mesmo, tendo que enfrentar grandes inimigos que há anos oprimiam o povo de Deus, Gideão teve paz, pois sabia que ele estaria consigo para vencê-los. Este episódio marcou para todos a história, um dos nomes de Deus que tem nos fortalecido muito em nossas tribulações, pois o Senhor é a nossa paz. Da mesma forma, nosso mestre nos animou dizendo: estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenha paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos paz com Cristo. No mundo nós teremos aflições, teremos tribulações, temos aí o Covid, a pandemia, mas nós estamos em paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus que nos dá alegria, essa paz que excede todo entendimento. Nós não precisamos da paz que o mundo nos dá. É isso que Shalom quer dizer: paz em meio à guerra, paz em meio à tribulação, paz em meio à adversidade, paz em meio à pandemia, paz em meio a tantas coisas que têm acontecido e entristecido os nossos corações. Nós estamos em paz com Deus, porque Yahvé é a nossa paz. Nós vamos para o sexto, nós vamos acelerar um pouquinho, né? Vamos para o sexto e logo assim o sétimo, para encerrarmos esta nossa aula dos nomes relacionados a Deus. Temos aí o próximo aí, Yahvé Tzidkenu, Tzidkenu, né? Começa aí com Tissad, né? Tissad, né? Com o I na frente, Tzidkenu, né? Isso aí se escreve com Tissad, o Tissad, o Kaf, um E embaixo, o Num, que é o N, e o Zinho no final. Sid Kinu, né? Então aí, ó, a observação, a tradução correta e direta para o termo hebraico, né? Tisinak. Vamos lá, deixa eu ver por aqui. Sid Kenu, o Senhor é a nossa justiça, né? Então, antes de eu começar a falar aí, eu quero ler o texto que está lá em Jeremias 23, 5 e 6. Eis que dias virão, oráculos de Yahvé, em que suscitarei a Davi um germe justo, um rei reinará e agirá com inteligência, e exercerá na terra o direito e a justiça, e em seus dias Judá será salvo, e Israel habitará em segurança. Este é o nome com que chamarão, e Yahvé é a nossa justiça. A tradução correta, né, e direta para o termo hebraico, tissemak, né? Tissemak é ramo, que quer dizer é ramo, broto, remendo, renovo. Eu não sei por qual motivo na Bíblia de Jerusalém foi traduzido germe, né? Um dos nomes de Deus que traz grande profundidade em seu entendimento. Paulo explora este assunto falando da justiça de Deus por meio da fé em Jesus, que está lá em Romanos 4, isto é, através dos méritos do Senhor somos justificados perante Deus. Creia no Mestre, na vida, na morte e ressurreição dele, e Deus será a tua justiça, ou seja, te justificará, ele perdoará os teus pecados e te salvará. Ou seja,
Justiça aqui não é que nós somos justos, mas nós fomos justificados pela justiça de Deus. Então, o Senhor Deus é a nossa justiça. É Ele que julga as nossas causas. É Ele quem nos perdoa. É Ele que nos salva. Então, Ele é a nossa justiça. Tisdikenu, Yahvé Tisdekenu. Amém? Vamos lá. Último, Yahvé chamar. Yahvé chamar. Deus está presente. Lá em Ezequiel 48:35 diz assim: e o nome da cidade, a partir deste dia, será Yahvé está ali, né? Deus está presente em sua cidade profética, da mesma forma que o Senhor está presente dentro de nós, cuidando de nós. Todos os nomes de Deus revelam o seu cuidado, gente. Tá bom? Então, olha só, Deus está presente em sua cidade profética, assim como está presente dentro de nós e cuidando de nós. Tem alguns textos bases aí, né? Alguns textos que vocês vão poder analisar, né? Ler em casa aí depois, né? E uma coisa assim interessante que eu quero deixar para você é que todos os nomes de Deus revelam o seu cuidado por nós ao longo da história. No entanto, no Senhor Jesus, cujo nome original é Yeshua, nós podemos dizer que o nome de Deus é amor, pois em seu Filho, Yahvé revela seu completo cuidado e amor para com a humanidade. Deus é amor, além de sua redenção. Deus nos ama, Ele quer que nós tenhamos alegria, que nós entendamos Ele, entendamos esse seu amor maravilhoso, né? Então, meus queridos, esses 7 nomes aí que nós separamos, tem outros, vocês viram lá, El Shaddai, tem tantos outros nomes, mas esses 7 aí que são os mais usados, né, eu quis compartilhar com vocês para que vocês entendessem o quão grande é o nosso Deus. E tudo isto que vimos aí é o cuidado de Deus para conosco no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa história. Eu vou colocar para vocês aí uma bibliografia, tá? Onde nós pesquisamos isso daí. Tá? Tem aí um comentário de Luiz Saião. Você pode entrar lá no site e ver esse comentário. Eu quero agradecer você. Aí tem aí também, né? Para você treinar em casa, eu coloquei esse quadrinho aí, tá? E aí você pega aí esse quadrinho, tem alguns nomezinhos aí, treina ele em casa. Ele não está traduzido, não, mas tenta ler ele, tá? Tenta ler. Vai lá consultando lá o alfabeto, aí você vê a letrinha e a segunda letrinha é Dalet, a outra é Ai, não tem som. Tal, então tem ali I, Dalet e tal. Essas palavrinhas aí, elas não estão com os maçoréticos, tá? Eu passei isso daí só para vocês verem a base da palavra. Se vocês verem a base da palavra aí, vocês vão começar a identificar, né, algumas palavras do nome de Deus, ou até mesmo palavras que nós vamos usar no decorrer dos nossos estudos, tá bom? Que Deus abençoe você, que você possa sentir aí a presença do Senhor e até a próxima aula. Até a próxima aula, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por vocês estarem conosco aí, participando deste seminário e que este seminário seja bênção na tua vida, tá? Shalom Adonai, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz, meus queridos.